Tem noites que parecem só mais uma terça-feira cansada, até que viram o prólogo de um pesadelo. Era quase 11 da noite quando o visor do micro-ondas piscou o horário, meio apagado. Eu tava largado na cozinha, o celular na mão, rolando vídeo atrás de vídeo, sem prestar atenção em nenhum. A luz fria da tela batia na minha cara, e o resto de uma lasanha revirada repousava num prato em cima da pia. O tipo de noite silenciosa e sem cor que virou rotina desde que minha vida virou entulho. Foi quando o celular vibrou. Número oculto. Não era alguém salvo nos contatos. Não era ninguém que eu esperava. Fiquei olhando a tela, indeciso. No fundo, sabia que devia ignorar. Essas ligações, quando não são trote, são aviso de desgraça. Mas alguma coisa dentro de mim, me fez atender. E foi aí que escutei a voz que me congelou por dentro. Baixa. Um pouco rouca. Carregada de algo antigo e cruel que eu conhecia bem demais. Vinícius? Quase deixei o celular cair da mão. O nome que eu deixei enterrado nos cantos mais escuros da minha história voltou como um grito abafado que nunca foi embora de verdade. Era Rebeca. Minha ex-esposa. A mulher que me deixou em pedaços. 7 anos sem contato, sem mensagens, sem sinal. Eu tentei esquecer. Troquei de bairro, de trabalho, de psiquiatra. Saí com pessoas que não significaram nada, só para preencher o espaço que ela deixou. E agora, ela ligava. Tive que me apoiar na bancada para não desmoronar. A voz dela era um fantasma vindo cobrar alguma dívida que eu nem sabia que ainda existia. Você tem coragem, hein? Falei baixo, mas minha garganta era lâmina. Ela suspirou. Aquele suspiro cínico, calculado, que usava sempre que queria inverter as coisas. Me fazer pensar que o exagerado era eu. Que ela era a vítima. Não ligaria se não fosse sério. É sobre o Rafael. Rafael. Só de ouvir o nome, senti um soco no estômago. Aquele era o cara por quem ela trocou o nosso casamento. Um sujeito que fingia ser meu amigo, que frequentava nossa casa, que dizia que me admirava, enquanto enfiava as mãos no que restava da minha confiança. Eu devia ter desligado na hora. Devia ter bloqueado. Para sempre. Mas, ao invés disso, deixei escapar uma risada seca. Tá um pouquinho tarde para se preocupar, Rebeca. E como sempre, ela mudou de tom. Ficou amarga. Fria. Não é sobre nós dois. Se liga. Ela nunca pedia desculpas. Preferia virar o jogo. Me pintar como louco, como alguém difícil demais para lidar. Enquanto por dentro, ela ia corroendo tudo que encostava. Faz um favor. Apaga esse número. Desliguei. E por um momento, acreditei que aquilo seria o fim. Só que não deu nem tempo de guardar o celular. Alguém bateu na porta. Não tocou. Não chamou. Bateu. Forte. 3 pancadas secas que ecoaram pela sala. Meu cachorro, Jossa, disparou a latir. Ele sempre percebeu as coisas antes de mim. Farejava o caos antes dele entrar. Fui até a porta. Abri. E lá estava ela. Rebeca. Em carne, osso e veneno. Calça justa, jaqueta brilhante demais para esse mundo, braço cruzado como se fosse um invasor. Ela me olhou como quem exige atenção. Como quem sempre achou que tinha direito. Melhor você não fechar essa porta, Vinícius. É mesmo? Faz o teste. Mas antes que eu batesse, ela soltou a bomba. O Rafael morreu. E a culpa é sua. As palavras não chegaram de leve. Bateram como uma enxurrada no peito. A culpa era minha? Fiquei paralisado. Ela entrou sem pedir. Como se ainda morasse ali. Jossa rosnava perto do meu pé. Eu, congelado no batente, sem saber se era real. O cheiro dela ainda era o mesmo. Forte. Doce. Enjoativo. Um perfume que sempre aparecia nas noites em que ela dizia estar com as amigas, e voltava com o olhar distante e o celular desligado. Não fica aí parado feito idiota. A gente precisa conversar. Fechei a porta. Não por ela. Mas porque meus vizinhos não tinham que ver essa novela. Talvez, só talvez, uma parte de mim ainda precisava entender o que aquilo tudo significava. Ela se jogou no meu sofá, como uma atriz que volta para a cena principal depois de anos no limbo. Fala logo, disparei. Braços cruzados, coração disparado. Ela me olhou com um teatro nos olhos. A mulher do Rafael descobriu sobre a gente. Pirou. Fez da vida dele um inferno. Ele começou a beber. E, semanas atrás, sofreu um acidente. Ele estava indo te procurar. Queria te pedir perdão. Ele te culpava, Vinícius. Você acabou com ele. No começo eu não senti raiva.
Só, incredulidade. Era uma história inventada com talento. Mentira com roteiro. Ah, entendi. Ele destrói a esposa. Você destrói o nosso casamento. E o vilão, sou eu? Ela fez aquele sorriso torto. O mesmo que usava quando sabia que estava ferindo. Você sempre gostou de se fazer de coitado. E ali, naquele instante, eu entendi. Ela não veio para chorar por Rafael. Ela veio para me terminar. Mas dessa vez, eu não ia deixar. Ela estava sentada no meu sofá como se fosse a dona do lugar. A perna cruzada, a postura firme. Parecia pronta para mais uma de suas encenações. Mas dessa vez, eu não era mais o mesmo homem que ela deixou lá atrás. Jassa ficou do meu lado o tempo todo, rosnando baixo, como se sentisse o cheiro da mentira pairando no ar. E eu apenas observava. Em silêncio. Esperando. Foi então que ela tirou da bolsa o que chamaria de arma. Não era faca, nem revólver. Era um celular. Ela colocou o aparelho sobre a mesinha com a delicadeza de quem coloca um explosivo em contagem regressiva. A tela acendeu, revelando o inferno. Centenas de mensagens. Supostamente minhas. Textos agressivos, ameaças, ofensas. Mensagens de voz no meio da madrugada. Um histórico digital que me pintava como um homem obsessivo, perigoso. Algo que, se caísse nas mãos erradas, poderia destruir minha vida em minutos. Você me perseguiu, Vinícius. Você e o Rafael. Eu guardei tudo. E se você não resolver isso, vou levar para a polícia. Ela disse isso em voz alta, quase gritando. Como se estivesse encenando para a plateia invisível. O tom não deixava dúvidas, ela tinha ensaiado aquilo. Olhei para o celular como se fosse um bicho venenoso. Mas eu sabia. Sabia que tudo era falso. Os textos, as datas, os números clonados. Um teatro digital. Uma montagem tão cuidadosa quanto sua maquiagem, tão manipuladora quanto seu sorriso. Você tá doente, Rebeca. Completamente. Ela sorriu. Frio. Confiante. Perigosa. Quem você acha que vão acreditar? Num ex-marido sozinho, rancoroso, com fama de instável? Ou em mim, uma mulher ferida, com provas nas mãos e lágrimas nos olhos? Ela acreditava que me tinha. Ela achava que estava no controle. Então, pela primeira vez em anos, eu me levantei sem medo. Andei até o celular como se fosse lixo. Peguei com 2 dedos e fui até a pia da cozinha. Ela se levantou atrás de mim, gritando o meu nome, como se pudesse me parar. Vinícius. O que você vai fazer? Abri a torneira. Deixei a água correr forte. E deixei o aparelho ali, debaixo do jato. Um chiado. Fumaça. Plástico quente. Ela gritou. Um grito vindo do fundo da garganta. Animal. Desesperado. Você é louco. Aquilo era minha prova, seu idiota. E eu ri. Não aquele riso feliz. Foi um som rouco, vazio, mas libertador. Você não precisa de mensagem nenhuma para provar o que se tornou. Você já provou sozinha. Ela ficou paralisada. Como se alguém tivesse apagado a luz por dentro. O batom borrado, o olhar perdido. Pela primeira vez, sem resposta. Vai embora, falei baixo. Não. Você acha que pode me apagar assim? Que venceu? O Rafael morreu por sua culpa. E eu, ainda com calma, respondi. Você se destruiu sozinha. Foi aí que ela explodiu. Pegou um porta-retratos da estante, uma foto minha com Jossa, tirada no dia em que consegui assinar os papéis do divórcio, e jogou contra a parede. O vidro estourou num estalo seco. Jossa se encolheu. E foi nesse momento que eu entendi algo que tinha se escondido por anos no fundo da minha consciência. Rebeca não era só venenosa. Ela era perigosa. Ela não estava ali por arrependimento. Nem por justiça. Ela veio para acabar com o pouco que sobrou de mim. Peguei meu celular verdadeiro. O único que ela ainda não tinha mexido. Levantei devagar, de propósito, deixando ela ver. Já chamei a polícia. Mentira. Mas ela recuou. Ficou muda por 2 segundos. Depois voltou pro papel. Vou contar tudo, Vinícius. Tudo. Você vai pagar pelo que fez. Comigo. Com ele. E eu sorri. Sincero. Calmo. Então ótimo. Vamos os dois. E contamos tudo. Foi aí que ela perdeu a pose. Vacilou. Titubeou. Como se pela primeira vez o roteiro tivesse escapado das mãos. Olhou ao redor, desorientada. Respirando rápido. Sem saber o que fazer. Pegou a bolsa, o casaco. E saiu.
Bateu a porta com tanta força que a moldura tremeu. Fiquei ali, parado. Com os ombros tensos, cercado por cacos de vidro e um cachorro em alerta. E foi aí que eu senti. Não alívio. Ainda não. Mas uma certeza profunda. A tempestade só tinha começado. Fiquei ali, parado, como se o tempo tivesse suspendido a respiração. A casa estava em silêncio. O tipo de silêncio que parece gritar. Jossa caminhava em círculos, nervoso, sem saber se a ameaça tinha ido embora de verdade. E, para ser sincero, nem eu sabia. Com Rebeca, nada acabava fácil. Ela nunca dava apenas um golpe. Sempre voltava com mais um truque, mais uma armadilha. Aquela mulher vivia de cenários, e eu, durante muito tempo, fui só mais um figurante na peça doentia dela. Peguei meu celular. Não por impulso. Por instinto. Comecei a vasculhar tudo. Conversas, e-mails, chamadas. Minhas redes, contas bancárias, aplicativos. Eu não sabia o que exatamente procurava. Mas sabia que ela não tinha vindo só com o celular molhado. E então encontrei uma notificação antiga, meio esquecida, em um e-mail profissional que quase nunca uso. Assunto, urgente, denúncia anônima. Abri. E ali estava. Um texto frio. Formal. Direto ao ponto. Acusando-me de assédio moral, perseguição, comportamento agressivo. Um relato construído com frieza. Números, horários, diálogos. Tudo falso, mas verossímil. Anexos. Prints de mensagens. Supostamente minhas. Frases copiadas do meu jeito de escrever. Emojis que eu uso. Insinuações de conversas fora de contexto. Fotos manipuladas. Um dossiê feito para me destruir profissionalmente. E o pior, enviado ao setor de recursos humanos da empresa. Ela tinha planejado tudo. Não era sobre Rafael. Nunca foi. Era sobre mim. Minha reputação. Minha carreira. Minha liberdade. Era uma execução em câmera lenta. Jossa choramingou ao meu lado, como se sentisse a tensão no ar. E eu já estava de pé, pegando a chave do carro, o coração martelando feito um motor gripado. Mas não fui à delegacia. Ainda não. Fui até ele. A única pessoa que eu sabia que ia me ouvir sem desviar o olhar. O único que não precisava de provas para saber do que Rebeca era capaz. Marcos. Advogado. Amigo. Irmão de vida. Aquele que me emprestou sofá, dinheiro e ombro na época do divórcio. Que me ajudou a juntar os pedaços quando tudo virou ruína. Ele sempre disse que ela voltaria. Mas nem ele imaginava desse jeito. Quando cheguei, ele nem perguntou nada. Abriu o portão. Olhou nos meus olhos. E me deixou entrar. Mostrei o e-mail. As capturas. O histórico. As mensagens clonadas. E por fim, contei sobre a noite. Sobre Rebeca na minha sala. Sobre o celular submerso. Ele ouviu tudo. Sem interromper. Sem fazer uma só pergunta fora de hora. Quando terminou, se recostou na poltrona, passou a mão na barba e soltou. Meu irmão, essa mulher é um veneno com nome e RG. Não consegui nem rir. Só consegui perguntar. E agora? Ele se endireitou, com aquele brilho nos olhos que só advogado em modo batalha tem. Agora a gente devolve. Mas sem gritar. Sem baixar o nível. A gente vai enterrar essa história, com provas. Começamos naquela mesma noite. Marcos redigiu uma notificação extrajudicial. Direta. Sem espaço para mal-entendidos. Intimando Rebeca a parar com a campanha difamatória ou enfrentar um processo de verdade. Mas isso era só o começo. Ele acionou um contato especialista em crimes digitais. Um perito forense. O cara rastreou os metadados das mensagens falsas. Os IPS. As conexões. E então veio a virada. O endereço de origem das mensagens? A casa dela. Os horários? Todos coincidentes com momentos em que eu estava longe, em viagens a trabalho, reuniões com testemunhas, até jantares com colegas de firma. Incontestável. Marcos foi além. Pegou as imagens das câmeras do meu prédio. Reuniu os extratos de chamadas, os registros de localização do GPS. Em poucas horas, tínhamos nas mãos um arsenal. Mas não para destruir. Para proteger. Para finalmente sair da defensiva. Era quase 3 da manhã quando deixei a casa de Marcos. No banco do carona, uma pasta com documentos que valiam mais que um colete à prova de bala. E dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, um fiapo de alívio. Não era liberdade ainda. Mas era o caminho. Só que eu sabia.
Rebeca não ia aceitar perder. E o próximo movimento dela podia ser ainda pior. 2 dias se passaram em silêncio. Mas não aquele silêncio bom, que alivia. Era o tipo de silêncio que te faz olhar por cima do ombro, dormir com o olho aberto, esperar o golpe mesmo depois que a luta parece ter acabado. Jossa também estava inquieto. Perambulava pela casa, farejando cantos como se sentisse algo prestes a invadir de novo. Eu seguia em alerta, com a pasta que Marcos montou em cima da mesa da sala, como um escudo esperando ser usado. E então, bem cedo, o telefone tocou. Número privado. De novo. Eu sabia quem era antes mesmo de atender. Aquela sensação gélida correndo pelas costas, aquele aperto no estômago. Era como ouvir passos atrás de você numa rua deserta. Atendi. E a voz dela surgiu como um soco envolto em perfume barato. Você acha que venceu, não é? Sem introdução. Sem bom dia. Só veneno. Direto, cru. Fiquei em silêncio. Não para provocá-la. Mas porque a voz dela já não me feria como antes. Agora soava como uma música antiga que você cansou de ouvir, repetitiva, previsível. Você vai pagar, Vinícius. Vou aparecer no seu trabalho, coberta de hematomas. Vou chorar na frente de todo mundo. Você acha que esse seu gravador barato vai impedir alguma coisa? Ela estava surtada. Mas fria. Rebeca sempre foi boa em se reinventar. Se uma história caía, ela inventava outra. Se o plano falhava, ela desenhava outro pior. A realidade, para ela, era só uma matéria-prima para fabricar narrativas. E dessa vez, a história era: Vinícius é um agressor. Respirei fundo. Esperei ela terminar a ladainha. Então falei, sem elevar o tom. Rebeca. Ela se calou. Você está acabada. Só ainda não percebeu. Ela tentou responder. Mas o que veio do outro lado da linha foi um som contido, quase um soluço. Não de tristeza. De medo. E então, desligou. Sem aviso. Sem encerramento. Só o clique seco da derrota mal digerida. Olhei pro celular. E ali, naquela tela apagada, percebi que algo tinha mudado. Pela primeira vez, Rebeca não tinha um novo plano para lançar. Pela primeira vez, ela hesitou. E naquele instante, eu senti algo que há muito tempo não sentia. Paz. Não era triunfo. Não era vitória. Era só silêncio de verdade. Pouco tempo depois, Marcos me ligou. A voz dele vinha leve, quase satisfeita. Eles analisaram tudo. A denúncia caiu. A empresa entendeu. Você tá limpo. Eu não consegui dizer muita coisa. Apenas um obrigado, baixinho. Na verdade, o que eu sentia não cabia em palavras. Era como tirar uma mochila de pedras das costas depois de anos andando curvado. Mas a história ainda não tinha acabado. Naquele mesmo dia, sem destino certo, entrei no carro. E fui dirigindo. Só queria ir me afastar da cidade, das ruas marcadas, das lembranças grudadas nas esquinas. Passei por lugares que um dia foram nossos, um boteco onde ela ria de coisas que hoje sei que eram mentira, uma praça onde prometeu me amar para sempre enquanto digitava escondido para outro. Fui até parar num bairro que nunca tinha visto. Tranquilo. Silencioso. Parecia um mundo paralelo. Crianças brincando, hortas nos quintais, varais com lençóis brancos balançando no vento. Nada lembrava minha vida. Ali, uma placa azul me chamou a atenção. Vida Nova Imóveis. Estacionei. Entrei. E falei pro rapaz atrás do balcão. Tô procurando um lugar onde ninguém saiba quem eu sou. Ele não riu. Só assentiu. E naquela noite, assinei o contrato de uma casa pequena, com quintal pro Jossa correr, paredes claras, janelas que deixavam o sol entrar sem pedir licença. Nada de luxo. Só sossego. Fiquei em pé na varanda, chave na mão, cachorro ao lado, e entendi que aquilo era mais que um endereço. Era uma chance. De começar sem precisar apagar o passado. Mas o passado? Ele sempre encontra um jeito de bater à porta. 2 dias depois, eu estava na cozinha nova, tomando café, quando escutei 3 pancadas na porta. Secas. Pesadas. Jossa latiu. E eu soube. Antes mesmo de abrir. Era ela. Abri a porta. Devagar. Sem pressa. Sem surpresa. Rebeca estava ali. Mas não era mais a mulher que atravessava salas com olhar afiado, pronta para ferir com frases e gestos. O que eu vi foi outra coisa. O rosto estava inchado. O rímel escorria feito tinta de retrato molhado. Os cabelos desfeitos, presos às pressas com um elástico frouxo. Ela tremia.
Os braços envolviam o próprio corpo, como se estivesse tentando se proteger do mundo que ela mesma incendiou. Vinícius, murmurou. Não abri mais a porta. Só o suficiente para ver que ela não trazia um plano na bolsa. Dessa vez, ela só carregava o vazio. A mão dela encostou no batente. A voz saiu como um suspiro quebrado. Eu não tenho para onde ir. Ali, por um segundo, tudo parou. E sabe o que é mais cruel? Parte de mim quis acreditar. Quis abraçar. Quis esquecer o que ela tinha feito, só para aliviar o peso que ainda restava no peito. Mas esse era o velho Vinícius. O que ainda achava que amar era suportar qualquer coisa. O que confundia perdão com rendição. Olhei nos olhos dela. Não vi maldade. Não vi teatrinho. Não vi nada. Ela estava vazia. Mas o vazio dela não era mais problema meu. Você não mora mais aqui. A boca dela tremeu. Como se ainda estivesse buscando a fala final. O texto da última cena. Mas não saiu nada. E antes que ela tentasse dramatizar, eu falei. Baixo. Sereno. Implacável. Não é minha responsabilidade. Fechei a porta. Tranquei. Do outro lado, o silêncio. Ela não bateu. Não gritou. Não implorou. Ficou ali. 1 minuto, talvez menos. Depois ouvi os passos se afastarem. Fiquei com a testa encostada na madeira fria por um bom tempo. Não esperando ela voltar. Não com medo. Só, sentindo. Sentindo que dessa vez era real. Jossa se deitou nos meus pés, como se soubesse que a guerra tinha acabado. Como se dissesse, agora é só a gente, e tá tudo bem. A paz não veio com fanfarra. Não teve música de fundo nem aplauso. Foi um silêncio. Denso. Calmo. O tipo de silêncio que não ameaça. Que acolhe. Ela tentou voltar. Mas encontrou uma porta fechada e um homem que, finalmente, entendeu o valor de dizer não. Naquela tarde, sentei na varanda com uma xícara de café morno. Pés descalços. Vento no rosto. Olhei Jossa correndo pelo quintal e pensei. Não tem cena final. Não tem reviravolta. Às vezes, a vitória é só continuar de pé. Mas Rebeca foi embora mesmo? Ou só recuou para um novo ataque? Com ela, a dúvida sempre vem junto com o silêncio. A vida tem seus próprios rituais de encerramento. Alguns vêm com barulho, escândalo, papel assinado. Outros, vêm em silêncio. Como um respiro depois do sufoco. Como um sol tímido depois de dias de chuva. Foi assim que tudo terminou com Rebeca. Sem plateia. Sem resposta. Só um ponto final que eu mesmo decidi colocar. Depois daquele último encontro na porta da minha nova casa, ela desapareceu. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nem mesmo um número privado tentando fazer o papel de fantasma. Marcos, sempre vigilante, ficou atento. Verificou se havia movimentação, se ela tentava alguma última cartada jurídica. Nada. Era como se ela tivesse, enfim, aceitado. Ou, talvez, recuado para outro palco, outra vítima. Mas, sinceramente, já não era mais da minha conta. Com o tempo, fui voltando a mim. Fui pendurando quadros, feios para ela, mas bonitos para mim. Pintei uma das paredes da sala de um tom esquisito que me fez sorrir. Comprei uma toalha de mesa ridícula, cheia de limõezinhos amarelos. Porque ninguém ia me julgar mais por escolher algo brega. Voltei a escutar música no carro. Voltei a dormir com a janela aberta. Voltei a ser alguém. E foi num desses dias tranquilos, enquanto caminhava com Jossa por uma rua qualquer do bairro, que eu entendi, Rebeca não levou o melhor de mim. Ela só deixou espaço para um novo eu existir. Um casal passou por nós. Jovens. De mãos dadas. Rindo de algo bobo. Antigamente, aquela cena teria me incomodado. Despertado ciúme, raiva, um quê de saudade do que nunca foi real. Mas naquele dia, eu só senti gratidão. Não por ter vivido aquilo tudo. Mas por ter sobrevivido. Por ter escapado. Por ter tido coragem de fechar a porta, de não voltar atrás, de não me diminuir mais uma vez. Se você, que me ouve agora, está num relacionamento onde se sente menor a cada dia, onde suas palavras são distorcidas, onde seu amor é usado como arma contra você. Sai. Sai enquanto ainda tem forças para andar. Você não precisa provar nada para ninguém. Não tem que ser forte o tempo todo. Só tem que se escolher. Porque amor de verdade não te enfraquece. Não te isola. Não te enlouquece. Amor de verdade é abrigo. É leveza. É casa. E se a pessoa que você ama transformou sua vida num campo de batalha? Você não está vivendo um amor.
Você tá lutando para sobreviver dentro de uma prisão. Então fecha a porta. Mesmo que doa. Mesmo que pareça errado. Mesmo que a voz do outro lado te chame, chore, prometa. Fecha. E respira. O silêncio que vem depois, parece estranho no começo. Mas depois? Depois ele vira paz. Ele vira liberdade. E, com o tempo, ele vira sua nova música favorita. Hoje, quando alguém pergunta sobre Rebeca, eu não conto tudo isso. Só sorrio, acaricio Jossa atrás da orelha e digo: ela foi um capítulo. Mas eu sou o livro inteiro. E sigo andando. Porque o passado, por mais barulhento que tenha sido, não manda mais aqui. Agora quem escreve a história, sou eu.